Hello, titia chegou, minha gente. Pessoal, eu vou ler aqui um texto antigo do Vital, né? O antigo mais novo, do dia 20 de setembro de 2017, e o título dele é A Homossexualidade na Visão Espírita, um tema, como todos os que o Vital traz, são importantes, né? E hoje em dia esse assunto ele realmente se faz necessário em virtude de tudo que nós estamos vendo acontecer aí pelo mundo, né? Vamos lá então? Muita polêmica está existindo atualmente sobre homossexualidade. Aliás, nos dias atuais, qualquer assunto vira polêmica, pois está parecendo que cada um quer fazer valer a sua lei. Certas opiniões chegam às raias do ridículo, pois não tem nenhuma lógica, nenhum embasamento científico e, o que é pior, se atém às leis espirituais, que é onde tudo se explica. As causas profundas da homossexualidade não têm origem na atual existência, mas nas vidas passadas, e somente a lei da reencarnação pode explicá-la. Afirmar que a homossexualidade é doença é passar um certificado de ignorância, baseado na hipocrisia ou no preconceito. Na vida atual, o que acontece não é criar ou desenvolver a homossexualidade, mas estimular ou não a sua manifestação e desequilíbrio, pois as características mais profundas já nascem com o espírito, projetadas pelo próprio reencarnante, assim como os ditos normais também escolhem o seu gênero masculino ou feminino antes da concepção. A ciência jamais irá encontrar uma razão para explicar os motivos da homossexualidade. Porém, dentro das leis reencarnacionistas, onde o espírito que habita cada um de nós, através de suas sucessivas encarnações, há razões óbvias para que tal suceda. Somos espíritos imortais, com centenas de passagens em corpos diferentes nesta escola terrena. Embora cada espírito tenha vidas sucessivas em corpos predominantemente masculinos ou femininos, muitas vezes o próprio espírito escolhe vir no gênero oposto para aprender principalmente a compreender o outro. Não sendo assim, um homem não compreenderia as mulheres e nem as mulheres compreenderiam os homens. Naturalmente, quando isso ocorre, tanto o homem quanto a mulher, embora numa experiência no sexo oposto, tenham uma vida absolutamente normal, não se configurando nenhum traço homossexual durante tal existência. Então, assim sendo, como ocorre de fato uma encarnação do espírito na qualidade de homossexual? Primeiramente, devo deixar claro que todas as provas e expiações pelas quais o espírito encarnado vai passar são escolhas feitas por ele próprio, enquanto permanece no período entre vidas no astral. E tudo tem o propósito de corrigir seus erros de vidas passadas. E a homossexualidade não é diferente. Por escolha do próprio espírito, nascerá com tais características, cujo objetivo real é a depuração moral, para resgatar pendências pretéritas que ainda carecem de corrigenda. Dentro da visão espiritual, a homossexualidade ocorre naturalmente quando um espírito notadamente masculino reencarna num corpo feminino, ou o contrário, quando um espírito notadamente feminino reencarna num corpo cuja aparelhagem genésica seja masculina. Mas vejam bem, quando o espírito faz um projeto de vir na condição oposta como aprendizado, ele age naturalmente como homem ou como mulher, pois sua psique já vem ajustada para viver a harmonia de seus instintos condizente com seu corpo. Porém, quando o projeto é expiação ou prova, a psique não é zerada e ele vem num corpo trocado. Por isso terá uma existência inteira na qualidade de homossexual. Sentirá desta forma atração por pessoas do mesmo sexo, pois é somente o corpo que está trocado, mas os seus anseios e os seus sentimentos não. Esse é o ponto. E você consegue ver doença nisso? Não, né? Mas tem gente que vê, por preconceito ou ignorância. Isso é a real causa da homossexualidade. Mas precisamos entender que não é uma aberração da natureza, é antes uma escolha pessoal dentro do projeto reencarnatório. Por que então um espírito faz tal projeto? Sabemos que somos arquitetos de nós mesmos.
Na vida continuada, cada vez que desencarnamos, após o período de avaliação e arrependimento pelos erros cometidos na última ou últimas existências, escolhemos as provas e expiações para a próxima existência. As dificuldades, a família, a condição social, as doenças, as profissões, os relacionamentos e inclusive o gênero dentro da sexualidade. A homossexualidade, então, é uma opção do próprio espírito, geralmente necessária para corrigir falhas no âmbito sexual. Dentre as múltiplas causas, vou citar aqui as principais: abusos sexuais, depravações principalmente em relação ao sexo oposto, preconceito contra homossexuais em vidas passadas, pedofilia, exploração sexual como gigolôs e donos de bordéis, prática abusiva de abortos, infanticídio, abandono recorrente de seus próprios filhos e mais uma infinidade de motivos. O projeto reencarnatório, na condição de homossexual, é sempre uma escolha pessoal do espírito, nunca uma imposição. Na maioria das vezes, serve como reparação ou polimento de seus desvios pretéritos. Mas há também alguns casos em que é uma missão. Um espírito muito elevado escolhe vir como homossexual numa família onde a maioria de seus membros trazem dentro de si um preconceito muito forte em relação aos homossexuais. Com isso, através de sua opção, fará com que todos tenham a oportunidade de compreender e aceitar como natural esses casos. Como temos o véu do esquecimento, é natural que não lembremos dos nossos próprios projetos. Em virtude disso, muitos homossexuais não aceitam sua condição. Isso é visível, pois se rebelam publicamente. Na sua não aceitação, acabam por perder toda uma existência e fatalmente terão que repeti-la mais adiante. Mas a maioria, felizmente, consegue levar a termo o seu projeto e, assim, liberta-se de tais provas em encarnações futuras. Pelo desconhecimento, vemos normalmente a homossexualidade apenas nos casos onde se manifesta a minoria rebelde contra seus próprios projetos. São exatamente aqueles que se jogam à promiscuidade ou que promovem escândalos como forma de protestar contra sua própria condição. Mas a grande maioria dos homossexuais são muito discretos e compreendem sua árdua missão. Muitos optam por seguir uma vida religiosa e transferem suas carências afetivas para a caridade de um modo geral. Outros se enquadram nos ditos solteirões, que preferem a dura missão de suprimir seus sentimentos amorosos para o cuidado abnegado de seus pais na velhice. Há ainda os muitos que, mesmo tendo que enfrentar os preconceitos da sociedade mal informada, vivem um relacionamento afetivo digno, pois é sempre envolto no amor, como qualquer outro casal, mesmo que tenham que sublimar o sexo, pois dois corpos com os mesmos órgãos genésicos jamais conseguirão um acasalamento e tampouco podem procriar. Salvo as exceções dos rebeldes, que infelizmente não passarão nas provas, a maioria dos homossexuais são espíritos de elevação considerada, diria até que acima da média geral. Muitos de nós não suportaríamos tais provas. Atualmente, em todos os países, milhões de pessoas estão passando pelas suas provas através da homossexualidade. Homens e mulheres aos quais devemos dispensar atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devido às criaturas heterossexuais. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Bom dia! Vamos lá, esse é um tema importante. É claro que aqui o Vital está abordando pela temática espírita, né? Explicando aí coisas que a ciência jamais explicará. Eu fico vendo gente que fala a cura gay, fulano virou homossexual. Isso não existe. O espírito nasce, né? Aquela pessoa já vem nessa condição. Eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Diante do mundo que a gente vive, onde existe muito preconceito, sim, você acha que uma pessoa em sã consciência escolheria essa condição? Eu acredito que não. E eu digo isso para vocês. Eu tenho um grande amigo que é homossexual. É um amigo, é um irmão de alma. Quantas vezes nós conversamos e ele me falava como eu gostaria de sentir atração por mulheres,
porque eu não passaria por tantas coisas. E é um cara, como o Vital falou aqui, que é a maioria altamente discreto. Tem a vida dele digna, trabalhador pra caramba, um cara que é super dedicado no trabalho, na vida pessoal, um filho fantástico para os pais, um amigo. Quando o Mauro faleceu, ele estava morando no litoral de São Paulo. Imediatamente ele subiu, veio para cá. Ele foi uma pessoa que me deu um suporte muito grande. E é uma pessoa que tem uma vida comum. Como eles são pessoas comuns. Não existe anormalidade. Anormal é o que a doutrinação está fazendo. Porque qual é o problema disso tudo? Tem gente que está entrando na modinha, que acha que é homo, que acha que é bissexual, por conta de modinha, para caber em grupinho. E a gente sabe que o trabalho da engenharia social é afetar pequenos e adolescentes, né? Você vê a quantidade de pequenos envolvidos nesses horrores que nós estamos vendo, como se uma criança de 6 anos pudesse decidir o sexo que ela quer ter. É isso que é repugnante. A homossexualidade não, a pessoa já vem nessa condição. Vejam, essa questão de vir como uma prova, eu já li muitos livros que explicam a coisa da homossexualidade. E realmente como algo que a pessoa escolheu, vamos supor, numa outra vida, um cara, ele abusava de mulheres. Então ele vem para essa vida num corpo de mulher. Mas o seu instinto, né, aquilo que permeia a sua alma, é o masculino. Então ele é um homossexual. Ela é um homossexual, ele encarna como mulher. E muitas outras coisas. Aqui o Vital deu alguns pontos, né? Gente, não tem nada fora da curva. Nada. Nada. Uma vez eu li um livro, que eu não vou lembrar o nome, é óbvio, e que falava de muitas décadas atrás, quando no plano espiritual havia a questão de que chegaria um tempo em que uma doença avassalaria, né, o mundo, vamos dizer assim. Hoje eu vou e volto com muitas informações por conta da manipulação que a gente sabe que existe, mas vamos lá. Isso que eu vou falar vai ilustrar um pouco aqui do texto do Vital. E o que acontece? Essa doença era AIDS. E o que acontece? Muitos espíritos que estavam no segundo grande conflito, né, e que assassinaram, né, muitos homossexuais, se comprometeram como resgate a vir como homossexuais e passar pela doença. Veja, não é um castigo, é importante a gente deixar isso claro. Ninguém está falando de castigo. Nós estamos falando de uma condição em que a alma escolhe vir para experienciar aquilo que é necessário. O que eu acredito é que a gente sabe que o grande trabalho deles é a destruição da família. E para isso eles não medem esforços. É muito importante que os filhos tenham nos pais pessoas com quem eles podem de fato contar e se abrir, mas sabendo que existe uma hierarquia, porque hoje eu vejo uma miscelânea muito grande da coisa assim, porque pai e mãe tem que ser amigo. Eu concordo, mas tem que ficar claro que existe um sistema familiar que precisa ser respeitado. Pai, mãe, filho. E o que eles vieram fazendo ao longo do tempo com esse papinho de amigo foi justamente destruir a autoridade de ambos. Esta é a minha opinião. E não estou aqui mais uma vez para discutir com ninguém. É muito clara a manipulação que foi feita. Ok? Agora, no meu entendimento, uma pessoa homossexual, desde pequenininho já dá indícios. A gente sabe que muitos, né, depois de muito tempo, acabam indo para essa coisa. Eu acho que é muito mais, eu volto a repetir, é muito mais por conta de doutrinação do que de uma condição com a qual ela nasceu. Independente de qualquer coisa.
O diálogo é muito importante. Muito importante. Porque não é o fato da pessoa ser homossexual, isso não tem nada a ver com o caráter, o problema é esse. Qual é a grande questão? Eu trabalhei, espera aí, gente, que aqui tá batendo um solão que tá em cima aqui de certas coisas que não pode. Qual é o problema? Eu trabalhei com um rapaz, isso tem tempo, não vou nem falar o tempo. Isso tem uns 25 anos. Eu trabalhei com um rapaz que era homossexual, é homossexual. Mas ele usava a homossexualidade dele para afrontar as pessoas. Esse tipo de gente não tem segurança do que ele é, não como homossexual, mas como pessoa. Ele acha que ele precisa afrontar, bater de frente para se fazer respeitar. Respeito, a gente não conquista dessa forma. Eu sei que existe a questão do preconceito, eu não estou discutindo isso, a gente sabe que existe, muitas vezes dentro de casa. Mas não é por esse caminho que você conquista respeito, é se respeitando. E o negócio era tão grotesco, que ele era um tipo de pessoa, por exemplo, ele ia trabalhar, tal, ia para as baladas, tal, não sei o quê. Isso ele contou para mim várias vezes. Ele ia nos banheiros, por exemplo, de metrô e tal, e ali, se tivesse alguém ali dentro, ali mesmo acontecia o ato, sem conhecer a pessoa, né? Porque você não sabe. Então, aquilo me chocava. Eu falava, escuta, você precisa disso? Então, assim, é esse tipo de coisa onde muitos, né, acabam não se valorizando, que também é um problema. E veja, a mãe dele aceitava, né? A mãe dele é uma mulher maravilhosa, aceitava tudo. Mas eu não sei se isso já não sei não, né? Isso já vem com a pessoa. Tem gente que não tem controle dos seus instintos sexuais. Essa é a realidade. Acha que tem que sair por aí fazendo com todo mundo. Energia sexual é uma energia absolutamente poderosa, minha gente. Por que vocês acham que a pornografia é tão estimulada? Por que vocês acham que as músicas de hoje são tão apelativas? Porque o que eles querem gerar? Essa energia mais sexual, mais densa. Porque isso alimenta esse povo trevoso. A energia sexual gerada a partir do amor, o sexo, né, com amor, é uma energia sublime. A ponto, né, eu sempre falei isso, não vou discutir aqui questão de mulheres que são forçadas a sexo, o que eu quero dizer é o seguinte, é pelo sexo que a vida se perpetua. Foi a forma com que Deus, né, brindou a humanidade, porque é sublime, é sagrado, desde que você use com responsabilidade. Então, e outra coisa, quando a gente faz mau uso da energia sexual, a gente abre um campo um campo para obsessores muito grande. Existe aí os sucubos e incubos, que são espíritos femininos que drenam a energia sexual dos homens, e espíritos masculinos que drenam a energia sexual das mulheres. Por isso que tem muita gente que tem muitos sonhos eróticos e que acordam drenados. Eu estou falando num aspecto negativo, tá, gente? Isso é muito sério. Muito sério. Por isso que o equilíbrio sempre foi a palavra. E uma pessoa equilibrada, ela vive uma vida, obviamente, harmoniosa. Inclusive com ela. Dependente se ela é homo, se ela é hétero. Uma outra coisa que eu tenho que falar aqui. É um monte de letras e de coisas. A única coisa que eu penso é o seguinte, gente. Ou você nasce com um pênis ou com uma vagina. Se você precisar de um médico especializado, né, em sistema reprodutor, ou você vai num ginecologista ou num proctologista, não é isso? Então, as pessoas precisam entender que independente daquilo que elas gostam sexualmente, ela é biologicamente constituída de forma feminina ou de forma masculina.
Só que eles estão botando um monte de porcaria na cabeça das pessoas. Tem gente aí que tá ficando completamente pirado. O pessoal que faz, né, como é o nome? Transição de gênero. O que eu já vi de depoimento de pessoas que tiveram as suas vidas destruídas, que não se... E veja, eu tenho depoimento de pessoas próximas que tiveram as... Por quê? Porque estavam num corpo feminino, se sentiam homem, fizeram a transição, agora já não sabe se é homem, se é mulher, o que... Gente do céu! O negócio é pesado, né? E eles estão pegando muito forte nessa questão do sexo e a gente tem que estar... O grande problema é que as pessoas têm medo de falar de sexo. Existe um tabu gigantesco que dificulta muito o diálogo, por exemplo, entre pais e filhos. Não pode. Eu sei que tem horas que é desconfortável, né? Esses dias eu vi um vídeo, acho que foi ontem. O menininho perguntava assim pro pai: papai, o que é virgem? Aí o pai: meu Deus do céu, isso em pensamento, pai, meu Deus do céu, eu sabia que uma hora esse momento chegaria, mas chegou cedo demais. Ai meu Deus, me ajuda a responder isso de uma forma que seja suficiente. Filho, virgem, é a pessoa que nunca namorou. Aí o menininho: ah, tá bom, papai. E papai, o que é Sagitário? Ou seja, o menino estava falando de signos e começou justo por virgem e o pai interpretou que era outra coisa. Então assim, existe um medo, um tabu muito grande e as crianças de hoje são altamente inteligentes e intuitivas. Então é preciso desenvolver formas de falar com elas com naturalidade e sem fazer do sexo um tabu, mas sem levar para promiscuidade também. Se as pessoas soubessem, né, tem um monte de imagens que rolam por aí de uma mulher e de um homem, né, próximos ali, obviamente você vê que na cena, né, ali a interpretação é deles estarem, obviamente, num momento íntimo e por trás dele um monstro, e escrito assim: se você soubesse com quem você troca energia, você pensaria melhor, porque é o momento mais íntimo, né, que nós temos com alguém. Quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, a energia dela reverbera no teu campo energético no mínimo 6 meses. Agora, se essa pessoa teve relação com outra pessoa, a energia dessa outra pessoa também vai reverberar em você. Se essa outra pessoa teve relação com mais 10, a energia de mais 10 também vai estar em você. Por isso que tem tanta gente perturbada, né? Hoje sai com um, amanhã sai com outro, beija 20 numa noite, vai pra cama com 5. Gente, isso vira uma doideira total. E as trevas aplaudem de pé. E isso não interessa se é homossexual, heterossexual. A gente tá vendo que a galinhagem aí é uma coisa meio que generalizada. Embora eu falo assim, é generalizada, mas você vai e volta. Será que é maioria? Eu acho que não. É que esses fazem barulho. Então não é uma questão de falsa moral. É uma questão da gente ter consciência dos seres que nós somos e do respeito à nossa individualidade, à nossa sexualidade, à nossa energia sexual, que é uma energia de criação power. A questão da homossexualidade, que é o tema desse texto do Vital, ela precisa também ser olhada com maturidade, com sensatez, com consciência. Conheci filhos homossexuais assim, que faziam pelos pais o que os héteros não faziam. Então não é uma questão de caráter. Caráter você tem ou não tem, sendo homo ou sendo hétero. Não é verdade? Então assim, é uma questão em que a pessoa nasce ou por missão, como ele disse, né? A pessoa escolhe passar por aquilo para trazer para o teu grupo familiar um entendimento maior de que o que importa é o amor e o respeito, ou realmente é um resgate em função de atitudes de vidas passadas fora das leis universais, como é qualquer situação que você precise reequilibrar. Né? Se você prejudicou alguém lá atrás, tu vai ter que reequilibrar
now, agora, porque esta é a última oportunidade. Então eu acredito que entender a homossexualidade como parte integrante, inclusive, de uma realidade como a nossa, tirando um pouco o peso, né? Tem pais que não aceitam de jeito nenhum, expulsam o filho de casa, aí muitas vezes a pessoa cai até na vida, que talvez seja essa a prova dela, né? Ter sido numa outra vida alguém que caiu na prostituição e cai de novo, vai precisar passar pela prova de novo. Tem outros que não. Ontem eu vi um vídeo também de uma mocinha vendendo, acho que, eu não sei se era castanha, e aí chegou que tá cheio de vídeo agora de gente, né, que às vezes compra o material da pessoa por um valor muito maior e tal. E aí o rapaz comprou lá dela e ela começou a chorar. E ela disse assim no vídeo: puxa vida, eu pedi tanto a Deus hoje que me desse, né, uma orientação, que me ajudasse. E teve uma pessoa que chegou para mim e perguntou se eu não queria me vender. E eu pensei assim, eu não posso me vender. E a pessoa falou, mas você está precisando. Ela falou, estou precisando, mas eu não vou me vender. Veja que é uma questão né, da pessoa... essa questão da prostituição, eu não estou aqui julgando ninguém, mas vai muito disso também. A gente sabe que muitas e muitos caíram na vida para não passar fome, por não ter onde viver. Agora, tem gente que não cai nem nessas condições. Aliás, o vídeo dessa moça me inspirou a fazer uma outra releitura do Vital, que é um texto que ele fez falando assim que triste daquele que se aproveita da condição do outro para tentar levar vantagem. Eu vou fazer ele aqui na semana que vem, provavelmente. Porque realmente, uma pessoa dessas, a pessoa está ali precisando, a outra propõe dela se prostituir. Que tipo de pessoa é essa, minha gente? Que se aproveita de um momento de dificuldade do outro. Mas tudo bem, aí já é outro assunto, não vamos embolar o meio de campo. O fato é que esse texto do Vital, que foi escrito lá em 2017, né, tratando aí dos aspectos espirituais da homossexualidade, hoje tem um peso maior por conta de tudo que a gente viu acontecer ao longo desses anos e do tanto que eles estão trabalhando para realmente destruir a família, destruir os pequenos, destruir a juventude. E a gente vê aí que o resultado que eles obtêm, infelizmente, gera impacto. Agora, em casos de pessoas que já veem dentro da sua casa, né, um sinal de que o filho ou a filha, né, são homossexuais, conversem com seus filhos. Uma vez eu vi um vídeo de um menininho, devia ter uns 15 anos. Ele, mãe, preciso falar com você. Quando vem esses vídeos assim, eu fico pensando se isso é natural ou é gravado, porque o que aquela câmera tá fazendo ali, né? Hoje eu tô mais desconfiada que mineiro, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. E ele falando assim, eu tenho uma coisa para te contar. Aí ela fala, pode contar. Aí ele não tem coragem, ela fala, você é homossexual. Aí ele começa a chorar. Aí ela fala, eu já sabia. Gente, as mães percebem. Percebem. Quando desde pequeno, percebe. E esse apoio que eles encontram, né, na família faz toda a diferença. É por isso que eu falo tanto que o amor cura. Ser, né, homossexual, nascer nessa condição não é algo tão simples. Existe aquilo da pessoa achar que ela tem que estar o tempo todo provando, né, que ela é boa o suficiente no que ela faz. A gente vê muitos homossexuais muito bem-sucedidos em muitas áreas, porque eles realmente dão sangue para provar que são melhores, e isso não é saudável, no meu entendimento, mas é uma forma comum, porque eles não precisam provar que eles são melhores do que ninguém. Eu acho que quando uma pessoa vive uma vida honrada, honesta, uma vida pautada, né, nos preceitos crísticos, que é o amor, a solidariedade, a compaixão, o respeito, basta. Não interessa qual é a opção sexual dela. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui neste texto que eu gostaria de falar e, por sinal, eu não tenha falado.
Vamos ver, preciso entender. Porque o espírito faz a homossexualidade, o projeto reencarnatório. O projeto reencarnatório na condição de homossexual nunca é uma imposição. É a pessoa que escolhe. Eu acho que isso também é importante. Pelo desconhecimento. Pelo desconhecimento, vemos normalmente a homossexualidade apenas nos casos onde se manifesta a minoria rebelde com seus próprios projetos. Uma coisa que eu ia falar e eu já ia esquecendo. O grande problema é que se associa a homossexualidade à promiscuidade. Por conta de pessoas, como as que eu falei, que não estão nem aí com nada, saem com qualquer um, fazem onde quer que seja, não se dão devido respeito. Então associa que todo homossexual é promíscuo, e não é. Ao contrário. Então a gente precisa desconstruir uma série de caixinhas que foram, né, sendo colocadas. É mais uma vez uma divisão também, né, gente? Homo contra héteros. É outra bandeira falsa. Porque quem respeita o ser humano, respeita o ser humano. Agora eu vou dizer uma coisa aqui. Tem muito hétero que não respeita o homossexual, mas também tem muito homossexual que não respeita um heterossexual. Porque montam um quadro, né, onde existe só preconceito de um lado. Não, existe do outro também. Tem muito branco que tem preconceito com negro, mas tem muito negro que tem preconceito com branco também. Porque é divisão. E não é defesa não, tá? É preconceito. Não, eu não gosto de branco porque branco não gosta de preto. Não. A pessoa também é preconceituosa. Por isso que a gente tem que estar atento. Fora outras divisões que agora não vem ao caso. Senão vai ficar muito extenso. Então, assim, criou-se esse estereótipo de promiscuidade. Isso não é verdade. Existe muito heterossexual, pelo amor de Deus, não. Vá ser galinha assim no puleiro. Tenha santa paciência. Promiscuidade, a questão é da pessoa. É caráter. Né? É instinto. Tem gente que é viciado na coisa do sexo. Há que se observar isso. Tudo que tende para o excesso é desequilíbrio e precisa ser olhado como tal. O tipo de tratamento aí vai depender. Quando você pensa que a tua energia sexual é uma energia poderosa e que você não deve gastá-la de qualquer forma, você já começa a mudar um pouco esse conceito. Mas para isso precisa consciência e nem todo mundo tem. Ele falou uma coisa aqui que talvez, né, isso para algumas pessoas fique, né, mesmo que tenha dois corpos com os mesmos órgãos genésicos, jamais conseguirão um acasalamento, tampouco procriar. Tem gente que pode se ofender com isso. Não é verdade. 2 homens não geram um filho, 2 mulheres também não. O que pode acontecer é uma barriga de aluguel, alguma coisa do tipo. Ou um doador de sêmen. No caso de 2 mulheres, uma delas pode até gerar, mas vai precisar de um sêmen. Um banco, um amigo, não sei. 2 homens, pode até pegar o sêmen dele, mas vai precisar de uma barriguinha básica de aluguel. Então tem coisas que não adianta querer bater pé, espizinhar, não muda. Não muda, não existe útero artificial. Não existe esperma artificial, não existe óvulo artificial. Olha que delícia. A criação segue como sempre seguiu. Um esperma penetrando um óvulo, fecundando um óvulo, gerando uma vida dentro de um útero de uma mulher. Não adianta dizer que agora tem uma palhaçada aí, né? De mulheres sem não sei o quê. Olha, não vou entrar no mérito da questão, que eu não vou baixar o nível nem a energia do vídeo. Cada um que faça a sua própria avaliação. Esperminha, hominho, óvulozinho, mulher,
no útero de uma mulher. E aí um bebezinho se faz, coisa mais linda. Então tem coisas que não mudam. O que não quer dizer que casais homossexuais não tenham filhos. Todo mundo conhece casais homossexuais que têm filhos. Mas sem neura, sem querer ficar afrontando o outro. Quando você afronta o outro, é porque você não tem segurança em você mesmo. Simples assim. Simplérrimo. Seja você mesmo e faça o seu melhor, serve para tudo nessa vida. Então, assim, vocês que são pais, que eventualmente estejam passando por isso, busquem um maior entendimento dessas questões, busquem dialogar com seus filhos, né? Deem a eles, principalmente os bons filhos, né? Deem a eles o amor, o respaldo, o carinho necessário. Eles não deixam de ser seus filhos porque são homossexuais. Agora, uma coisa importante. Não adianta também ficar macetando no assunto se a pessoa não quer falar. Respeite. Você também não precisa abaixar a cabeça para tudo o que está aí fora. Se você tem seus princípios e convicções, defenda, mas com respeito. Né? Porque tem pais e mães que acabam baixando a cabeça aceitando aberrações. Não faça isso. Deixe claro a sua posição, porque isso é importante. Mas dialogue de forma clara, franca, honesta. Tudo isso que a gente vive faz parte das nossas experiências. Talvez nós já tenhamos sido, né? Quem é hétero, a gente já pode ter sido homossexual também. Foi uma fase, foi uma existência. Certo, minha gente? Fica então esse vídeo do Vital, né, esse texto antigo do Vital, falando desse assunto importante, que eu espero que sinceramente possa ajudar aí de alguma forma, tá bom? Amanhã tem áudio dele, áudio do Vital. Esperemos aí a aula de amanhã. Fiquem com Deus, crianças. Um grande beijo para vocês e até amanhã. Fui.